Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. Esse é o Sala de Redação numa segunda-feira, 49 dias antes de completarmos 50 anos desse programa que é uma tradição no rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil e que orgulha a todos nós que estamos aqui hoje e tenho certeza aqueles que aqui já estiveram e fizeram muito bem, quem sabe até muito melhor do que nós. Este programa, que eu repito, é referência no rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil. E ele tem um patrocínio de Zafari Bourbon. Tem também Ruder, sua segurança, compartilhando com a história com os gaúchos. Gimo, sonhar da química para uma vida melhor. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Caxias. Aurora Gran Reserva. Aurora Gran Reserva, que vinho bom, hein? Grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário, benefício e planos de saúde empresariais da Sulmed. Carinho pela sua vida. Muito bem. Temos uma semana trepidante dentro do futebol do Rio Grande do Sul, notadamente para a dupla Grenal. É Grenal contra Caju no Gauchão, nas semifinais, grandes decisões. E também temos o Inter amanhã, jogando pela Libertadores, e o Grêmio na quinta-feira pela Sul-Americana, ou seja, não faltarão emoções para você que gosta de futebol e que está ligado conosco. Guerrinha, dupla Caju contra a dupla Grenal, o que tu acha? Pedro, apesar da dupla Caju ser sempre a maior adversária da dupla Grenal, eles chegam para decidir num compasso completamente diferente. O Grêmio até não está assim maravilhoso, o Grêmio está deixando a desejar, o Grêmio não consegue fazer 90 minutos na mesma batida, né? Mas eu acho que a dupla Grenal vai superar a dupla Caju. Vai superar. Claro que é um mata-mata, a gente sabe. Mata-mata, daqui a pouco toma um gol numa bola parada, o relógio começa a correr, tu te desespera, não consegue o resultado. Mas, em condições normais, pelo que a gente viu na fase classificatória, a dupla Grenal vai superar a dupla Caju. Eu até lá no início apostava um pouco mais no Caxias, mas o Caxias chegou na reta final do Campeonato Gaúcho tropeçando. Alguma coisa não está bem no fato interno do Centenário. O treinador avisa, antes da última rodada, que vai embora. O desempenho é um desempenho que deixa muito a desejar. Isso demonstra... jogadores, né, Guerrinha? O Ivan, lembra? Saíram jogadores do Caxias também. Isso demonstra que a coisa não está boa. E a dupla Grenal, ao contrário, mesmo envolvida em outras competições, ela tem qualidade. Olha quantos jogos a dupla Grenal botou aí, os seus jogadores que não eram titulares, e passou. Então, eu acho que, em condições normais, a dupla Grenal vai decidir o Gauchão de 2021. Então, Diogo. Boa tarde para todo mundo. Depois eu queria saber do Potter o que ele pretende com esse bigode Pablo Escobar Gaviria, que ele está cultivando agora, mas isso é para depois. A gente tem um confronto de Série A, Grêmio e Juventude, que é mais Inter e Juventude, perdão, né? Ou melhor, o Juventude e o Grêmio estão na Série A, ou seja, o Grêmio e Caxias é mais fácil, óbvio que é mais fácil, né? É duro a gente dizer isso pro Caxias, que tem tradição, mas o enfrentamento do Inter e Juventude é muito mais complexo, muito mais difícil do que o do Grêmio com o Caxias. Agora, o que me surpreendeu muito, Pedro, é que como a pandemia aprofundou o abismo entre dupla Grenal e interior. Isso ficou muito claro no campeonato. O Inter e mais ou menos, o Grêmio levou um chocolate do Ipiranga. Não sei se eu concordo bem contigo. Não, se não fosse roubado pelo juiz, eu não sei, cara. Não, mas assim, eu até acho o Ipiranga o melhor time do interior, mesmo que o Juventude e o Caxias tenham passado. O melhor futebol que eu vi foi pelo que eu vi sábado, eu concordo contigo. Mas eu digo pela pontuação, Grêmio, porque como o Guerrinha disse, assim, Inter e Grêmio jogaram com times reservas, às vezes até time de meninos, em vários jogos, e não sofreram para se classificar com uma larga vantagem assim de pontos, entende? Então, como disse o Guerrinha, tudo leva a que vai ser Grenal. Claro que o mata-mata, ele aproxima essas diferenças, né? Tudo pode acontecer. Mas eu fiquei bem surpreendido, assim, de como a pandemia foi terrível para o interior, terrível, muito mais que para Inter e Grêmio. Mas, Potter, o Inter enfrenta um clube da classe A, da Série A. Classe A mesmo, né? Bom dia, boa tarde. Classe A também.
Todos. Pedro, é bom isso, né? É bom para um time em formação pegar adversários mais difíceis, né? O Inter, quando pegou um adversário um pouquinho mais difícil, um adversário do mesmo nível, com jogadores de qualidade, que é o Grêmio, ele sucumbiu. Porque mesmo tendo a bola, ele não jogou muito bem aquela partida. Aliás, foi um Grenal de um chute, né? De um chute achado pelo Chu e que definiu o jogo, que era para ser um 0-0 bem lindo aquele Grenal lá. Então vai ser bom o Inter pegar um Juventude, não pela história dos anos 90, mas é um time mais forte, é um time mais parrudo, para começar a gente também colocar em xeque as ideias, porque o Ramires está numa situação como o Miguel Ramires está numa situação, o novo técnico do Inter, está nessa situação, né? Teve a derrota na montanha, de 4.000 metros quase, né? Difícil jogar bola lá. Aí tem claro, essa desculpa, que é uma desculpa absolutamente cabível. O pouco tempo de trabalho, ele é pouco tempo de trabalho. Mas ao mesmo tempo o bicho pega para ele ter algum tipo de resultado. E nada mais importante do que essa goleada para enfrentar o grande desafio da semana, que é amanhã. O jogo é amanhã, no Beira-Rio, contra o Tátira. O Inter perdeu a primeira partida, então precisa se recuperar. Então acho que muito mais pela bola apresentada contra um frágil esportivo, muito, muito frágil esportivo, Pedro, é a confiança que um novo trabalho precisa. Se as vitórias vão aparecendo, o gauchão, beleza. O adversário é fraco, o que faz? Goleou. A cartilha foi obedecida ontem, né? Antes de ontem no Beira-Rio. Mas o mais importante da vitória, porque o Inter já estava classificado, é que o Inter chega com um pouquinho mais de confiança para jogar a partida da Libertadores, que é a que interessa nesse momento mesmo. É verdade. Bagé, o que tu viu da defesa do Grêmio lá em Erechim? Bom, Pedro, boa tarde, abraço em todos. Bom, se a gente pegar pelo aspecto de que é o primeiro jogo do Thiago Nunes, não dá para ter tanta diferença assim de um jogo para o outro, né? Agora, o sistema defensivo do Grêmio, surge uma informação, e eu estava ainda ontem, no final do dia, tentando pegá-la com um pouco mais de robustez, para usar um termo um pouco utilizado aí pelo Potter, de que pode ter a volta aí na quinta-feira do Jeromel e do Kahneman, mas principalmente do Kahneman, né? O Jeromel depende ainda do treino hoje à tarde, se ele vai ter condições normais para o treinamento. E isso muda muito. E a gente não está nem falando do aspecto de comparar o Paulo Miranda e o Rodrigues com os dois zagueiros, Kahneman e Jeromel, que são dois dos principais zagueiros da história do Grêmio. Mas me chamou a atenção a opção do Thiago Nunes, por exemplo, em deixar no banco o Juan. Porque o Juan ele já mostrou que tem qualidade para jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Pega lá o Rodrigues e pega o Paulo Miranda, e com todo respeito aos profissionais, mas em termos de bola, o Juan mostrou que tem muito mais recursos. E aí eu comecei a tentar compreender o Thiago Nunes por uma possível preservação, já que na quinta-feira ele não tinha certeza ainda do retorno de Jeromel e Kahneman, e que ele teria que utilizar naturalmente o Juan, porque o Rodrigues está expulso. De toda forma, o sistema defensivo foi o grande problema, né? Porque o Cortez, que está sendo feita quase que uma campanha aí para que o Grêmio renove o contrato do Cortez pelos bons serviços prestados. Eu penso que, primeiro, o Cortez, quando ele é contratado enquanto profissional, ele é contratado e se espera dele a entrega de bons serviços. E ele foi pago, muito bem pago em dia, que é a obrigação do clube, diga-se de passagem, mas eu não vejo, sinceramente, nenhum motivo para se renovar o contrato do Cortez. O Cortez, a cada jogo que ele entra, ele mostra que ele não é um jogador que mereça tanto esforço assim para a permanência dele. Por que eu estou citando o Cortez? Porque de um sistema defensivo a gente fala do Breno, ótimo jogador goleiro, a gente fala do Wanderson, e quando entra o Rafinha mostra a qualidade que ele tem, e aí a gente está falando de Cortez, de Rodrigues e principalmente do Paulo Miranda. Talvez isso explique, Pedro, o quase filme de terror que o Grêmio viveu, principalmente no segundo tempo, contra um bom time, é verdade, o Ipiranga. Não, mas que não é um time de mesmo nível. O Grêmio não pode passar trabalho contra o Ipiranga de Erechim. Tá, deixa eu só te lembrar o seguinte, antes daquele pênalti, porque é momento de Oscar, né? Então o Mateuzinho tá tentando ganhar um prêmio no cinema, que é uma encenação escandalosa. Que tinha de noite, domingo tinha a cerimônia, então ele se inspirou. Exatamente, tá, e se ligou, bom, tem o Oscar, tem a cerimônia, vamos ver se daqui a pouco manda o videotape disso aqui, essa gravação aí, videotape não existe mais, né? A gravação, é que eu sou velhinho, de vez em quando me ocorre termos mais antigos, mas enfim. Antes disso, me tira uma dúvida, ainda tem, não tendo o VAR, ainda tem aquele árbitro que o Samambaia que fica atrás do gol nos escanteios, tem, claro, e é orientado a ficar atrás do gol. Aquele então tem que, com todo respeito, me desculpe, né, mas aquele tem que afastar, porque ele está fazendo o que ali então, se ele não vê um lance desse?
Ele tinha que vir e dar cartão amarelo pro jogador do Grêmio que estava fazendo uma encenação. Agora vai ter na semi, né, Pedro? Vai ter. Vai ter VAR. O Guerrinha está se referindo, Pedro, aos árbitros da linha de fundo. Isso não tem mais, foi abolido, né? Não, mas o árbitro reserva, ele dá um auxílio, é o quarto árbitro. Não, o cara que fica mas o quarto árbitro ele vai atrás do gol. Ele vai atrás do gol. Aquele lance não era de escanteio, é verdade, né? Tá? Mas ele poderia, sei lá, bom, não sei, não viram e deram um pênalti escandaloso, mas até ali, é isso que eu quero chegar, Bagé. O Grêmio já tinha tido contra si 4 oportunidades de gol do time adversário. Estava com dificuldade, né? Tá, e mais do que isso, qualquer bola aérea lançada, vinha o Reinaldo, aquele zagueirão lá do Ipiranga, e cabeceava e quase marcava gol, cara. Mas e o Grêmio já tinha feito defesas. Mas o Grêmio é um desastre defensivamente, desastre. Esse é o principal problema que o Thiago Nunes chega para tentar mudar. E essa transição de treinadores, e ela não vai acontecer da noite pro dia, simplesmente no estalar de dedos, mas a transição, por exemplo, quando o Renato mas chega... avisa que a torcida do Grêmio não tem muita paciência. Não, tá? tudo bem, mas é só uma lembrança. Quando o Renato chega, o Renato modifica o sistema, inclusive, de marcação, principalmente de bola parada do Grêmio. Porque o Roger, ele utilizava uma outra maneira, que era mais a marcação por zona, né, como se dizia antigamente. E que o Grêmio, em determinado momento do jogo, lá em Erechim, fez. Então esse é um problema. Mas peraí, a bola chega, tem um problema dos zagueiros, mas para chegar até os zagueiros, tem outros setores que em determinado momento falharam, em que não aconteceu o encaixe do essa é a dificuldade do Thiago. A presença do Thiago Santos não melhorou a situação defensiva do Grêmio. Isso é que é para matar. E ele é um marcador. Mas, Pedro, o Grêmio não treinou, Pedro. O Thiago Nunes assume o Grêmio na sexta. Conversou na sexta. Ele vê o jogo na quinta, aí os caras que jogaram na quinta, que foi o time praticamente... que tinha 7 ou 8 jogadores, né, que estavam em Erechim, esses caras ele não treinou esses caras. Tudo bem, mas tu chegasse a ver o jogo, Leonardo, chegasse a ver o jogo. Treino numa prancheta, mas é que conversa. Mas peraí, o Grêmio não jogou contra o Real Madrid. O Grêmio jogou contra o Ipiranga e tomou um chocolate. Quando sai o Renato e assume o Thiago Gomes durante 2 jogos, o Thiago Gomes, ele mudou o sistema de marcação. Por isso que eu estou batendo nessa tecla do sistema de marcação que foi modificado. Para esse jogo é isso aí, eu acho. Ele fez 2 jogos num outro sistema, que era o sistema utilizado, por isso que eu citei, pelo Roger Machado, que era a marcação por zona. Então, nesses 2 jogos, o Grêmio acabou indo. E aí a gente vai considerar o seguinte, por mais incrível que possa parecer, na minha opinião ficou claro que o Ipiranga, ele é mais time do que o próprio Laik dá. E que o Laik dá, em determinado momento, também chegou no gol do Grêmio. Então, o sistema de marcação, ele já não funcionou. E claro que o Thiago chega, como disse o Léo, ele é apresentado na sexta, dá um treino de tarde, ele não tem muita coisa para fazer pro jogo de sábado. Mas esse sistema de marcação vai ter que ser revisto, pelo menos. Agora eu vou ter a pretensão de dizer para vocês o seguinte, o treinador do Ipiranga, ele merece ser observado pelos grandes clubes, porque ele consegue, num clube médio, fazer um time de futebol, que por momentos me lembrava time europeu, os caras tocavam bola, envolviam o Grêmio, uma loucura o que eu vi aquele dia. Claro, isso é um problema pro Grêmio. Agora, é o Ipiranga, né? O Grêmio não podia passar pelo que passou, né? O Grêmio poderia ter tomado 6 gols aquela noite. Tá louco. É que o Ipiranga, Pedro, né, embora tenha trocado de técnico, né? O Júnior, que acaba de chegar, que até é gaúcho de São Leopoldo, mas fez a carreira dele no Luverdense, ele estava naquela ascensão do Luverdense, ele assumiu um trabalho já que vem de longa data. O Ipiranga manteve 18 jogadores da temporada passada. Isso no interior é uma raridade, tu conseguir manter um grupo de uma temporada para outra. É a única o Ipiranga, conversando com as pessoas lá do clube, principalmente com o Renan Mobaraki, que é o executivo, o Ipiranga está pronto para subir. O clube está estruturado, o clube está organizado, o futebol é autossustentável, e ele já bateu na trave nos últimos 2 anos, de cair fora, de ser primeiro no grupo, na classificatória, e cair no primeiro mata-mata. O Ipiranga é um clube que está pronto para dar o salto, não surpreende muito essa qualidade, porque os caras vêm jogando junto e ele vai agregando. Por exemplo, o Zé Mário, lateral esquerdo, ele contratou no ano passado, depois do Gauchão, o Zé Mário foi muito bem contra o Grêmio. Então ele vem agregando temporada a temporada. Concordo com o Diogo, eu tenho dito isso, o Ipiranga é o melhor time do interior, inclusive é melhor que o Juventude, que está se remontando. E no ano passado ainda teve aquele jogo, aquela coisa esquisita de Remy Paysandu lá, porque senão podia ter subido o Ipiranga, tem mais essa ainda. Mas tem uma questão, Pedro e amigos, tem uma questão que é a seguinte, que essa não tem a ver com o Thiago Nunes.
que é um problema medonho que o Grêmio tem de algum tempo, que é a preparação física, fôlego. O jeito de jogar do Thiago Nunes, ele é um jeito que exige intensidade, porque ele negocia menos a troca de passes, ele não fica circulando tanto a bola. Ele decide, o time dele decide mais rapidamente a hora de atacar. Mesmo que não tenha ali o momento ideal para atacar, mas tá bem, para não ficar aquela história de só circular a bola, arrisca um determinado momento, se perder a bola, retoma de novo. Só que para retomar a bola no lugar, tem que correr. Para se organizar a cada contra-ataque, porque se vai decidir o lance da frente, daqui a pouco tem um contra-ataque, tem que correr. E o Grêmio tem um problema físico que não é de agora. Não é de agora, o Grêmio dá muito espaço, o Grêmio cerca. Com 2 minutos, jogou, com 2 minutos o Ipiranga estava perdendo o gol. Qual seria? O Grêmio jogou mal, péssimo com o preparo físico e péssimo sem preparo físico. E tinha o volante, né, o cabeça de área, tu vê. Qual seria a chance do Ipiranga? Qual seria a chance do Ipiranga na Série A do Brasileiro? Rebaixamento. Rebaixamento. Então o problema é o Grêmio. Então o problema é o Grêmio. Por isso que eu digo, o Grêmio não pode jogar como jogou contra o Ipiranga. Não, sem dúvida, Guerrinha, sem dúvida. Isso sim, isso a gente concorda. Isso nem passamos disso aí, né? A gente tá, na verdade, mais querendo elogiar o trabalho do Ipiranga, que, pô, faz um trabalho super difícil lá em Erechim. Isso aí, bem, mas o cara não pode dizer, o Ipiranga jogou uma barbaridade. Não, o Ipiranga jogou o que pode jogar. Tanto é que o Ipiranga foi no limite. É que o Inter, que o Grêmio é horas, o Grêmio não tá jogando nada, o Grêmio tá jogando pouco. Muito pouco. O Grêmio vai ter que se refazer, vai ter que se reinventar. O Grêmio recomeçou. O Grêmio já havia recomeçado na virada da temporada. Mas não pode recomeçar tão mal assim. Heverson Martins, né? O preparador. O preparador, o Heverson Pimentel. Heverson Pimentel, perdão. Ele chega depois da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, afinal, é 7 de março. Aí ele tem a Covid e tal, tem aquele período de afastamento. Ele não conseguiu colocar a mão. O Grêmio está começando do zero. Os jogadores têm uma base. Jeromel, Kahneman, Maicon, não jogam, é verdade, né? Jeromel vai voltar agora depois de quase 4 meses. Mas é que o Grêmio está recomeçando. E o caminho, Bagé, o caminho é longo. Embora o Thiago Nunes diga que vai manter o legado do Renato e tal, tomara que não. O Thiago Nunes pensa futebol diferente. O Grêmio está começando um processo novo como o Inter começou. Ele não pode manter o legado do Renato. Porque isso tudo que nós estamos analisando agora, e legal, o Renato maior do clube, que tem gente que não consegue separar a estátua do treinador. A minha crítica é o treinador, não a estátua, que a estátua é o maior do clube, nunca vai ser sequer, não vai ter ninguém para empatar com ele. Agora, tem um legado positivo do Renato, sem dúvida alguma, mas o legado recente, ele não é positivo. E foi só por isso que a pressão começou a surgir e ninguém sabe, só o presidente Romildo e o Renato, se ele pediu, ou se foi como um acordo, ou se foi ele que saiu, também não interessa. Isso é uma página virada. Mas isso o torcedor precisa, nesse momento, também levar em consideração. E colocar um que veio da Tailândia, lá em 2020, foi a comissão técnica passada, comandada pelo Renato. Então, esse ano todo de 2020, com todos os problemas, ele foi um ano comandado ainda pelo Márcio Meira. E que ficou claro que se era ruim com como se disse que era ruim com o Rogério Dias, ficou pior ainda com o Márcio Meira. Então a chegada do Heverson Pimentel agora, o lastro físico não é da noite pro dia. O Thiago Nunes deu a entrevista de manhã, de tarde tem uma foto emblemática dele, que é ele dentro do gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, com um quadro tático, uma prancheta gigante, algo que eu particularmente nos últimos anos de Grêmio não vi, e isso me agrada. Opa, tem um cara que está parando, que está treinando, que vai cobrar esses caras um pouco mais. Porque na minha opinião, e eu não venho dizendo de agora, há algum tempo o Grêmio vinha num sistema de zona de conforto, onde o Grêmio olhava para o lado, e aí não era só culpa do Renato, era culpa do Renato, da diretoria, do presidente Romildo. Então esse pedaço de tempo agora, entre a saída do Renato e a chegada do Thiago Nunes, ele não entra no estalar de dedos. Só que já tem pela frente cobrança, né? Já tem Sul-Americana, tu tem finais de campeonato. Mas aí, Bagé, a gente concorda que o caminho do Thiago Nunes, ele é longo e ele tá só começando. Não vai ser do dia pra noite. Ele vai ter de criar, como tu disseste, novas hierarquias no vestiário. Ele vai ter de acabar com alguns vícios. Ele vai ter de colocar a mão em alguns jogadores que são vacas sagradas. Então é um trabalho longo que vai ter traumas, que vai exigir fraturas. A base a base do pensamento do tático do Thiago e do Renato, eles são parecidos. Inclusive o sistema que o Thiago usava no primeiro ano do Atlético e no Corinthians é igual ao que o Renato usava.
O que ele pede é mais transição, ele gosta de um jogo mais acelerado, mais rápido. A questão é se ele vai conseguir implementar isso, Bagé, com os jogadores que o Grêmio tem. O Matheus Henrique, por exemplo, vai precisar ser... Não é remodelado, mas o Matheus vai precisar entender que o jogo não é tanto pro lado, tomara mais que ele pra frente. mexa, né, Léo? Por exemplo. É que se criou uma situação, parece que desde que deram a camisa 7 pro Matheus Henrique, o Matheus Henrique é intocável. O Matheus chegou em seleção brasileira, ele tem todo o potencial, mas o futebol tem que ser momento. Se ele não tá jogando bem, peraí, vamos dar uma mexida nele. Por que não dá para pensar como entrou no segundo tempo lá um Darlan, quem sabe um pouco mais adiantado, ou o presidente Romildo vai lá, vai dar uma mexida no bolso, vai fazer um cheque com uma moda antiga e vai contratar, se precisar contratar, mas não dá para ser mais intocável o Matheus Henrique, porque a gente discute no meio campo do Grêmio se o Jean-Pierre tem que jogar, Bajeto, acha se que o Maicon um dos tem problemas condição. do Grêmio é o Matheus Henrique. Te interrompi só pra gente debater aqui. Puxa, eu não acho que o problema Não, central... Eu acho que atualmente é o grande problema ele do não meio tá campo. jogando. Eu não acho. O grande problema, ele não tá ele jogando. joga pro lado, ele joga pro lado. Ele é uma engrenagem. Não, mas eu acho que o Darlan joga muito mais do que ele. Ele joga pro lado e ele não vem jogando. Eu acho que o Darlan pode vir a jogar, mas o Matheus não tá na seleção. Ele tá num momento ruim como todo o Grêmio. Ele foi um jogador de seleção, hoje tá mal, hoje não tá bem. Todo o Grêmio tá mal. Ele hoje tá jogando pro lado. É por isso que eu puxei. Guerra. Ele é uma engrenagem Tava que dentro da área lá no muito Ipiranga. bem, também por ele. Não, tudo bem, mas a gente pode Não, pegar mas estava nesse Realmente, jogo. No jogo tem um passado lance. ele perdeu uma bola na Sim, frente da ele área não do tá Grêmio. bem, Guerrinho. Eu tô concordando com vocês. Ele não tá bem. Claro, ele não é aquele, né, Bagé? Ele não é aquele cara. Mas ele e não tal. tá bem mesmo. Sem Ele dúvida. acha que joga, ele acha que joga mais do que ele joga. Não, ele joga, ele é um jogador razoável. Não é nada de craque, tá longe de ser craque. Não, o que eu tô tentando discutir, Bagé, é se o problema do Matheus Henrique talvez não seja o Grêmio. Assim como é o Michael também, e vários outros jogadores estavam mal, né? O Grêmio tá muito mal. Mas se ele viesse coletivamente. jogando bem, o Diogo, se ele viesse jogando bem, porque às vezes você pega um determinado contexto de time, em que o time não vai bem, o time perde, o time é amassado e tal, mas sempre tem aquele cara, opa, quem se escapou foi o fulano. O Matheus Henrique não tá sendo isso, e na função do Matheus Henrique, ele é um cara cerebral, porque ele marca e ele sai pro jogo. E nós contestamos, nós que eu digo enquanto debatedores, nós contestamos todo mundo no meio campo do Grêmio, menos o Matheus Henrique. E para mim, tá fazendo água justamente no Matheus Henrique. A cobrança em cima dele é maior, né? Entendi. Agora, os dois melhores jogadores do Grêmio são o goleiro e o centroavante. O centroavante vem salvando o Grêmio. O Diego Souza acabou a temporada começou como ele acabou. E o Grêmio descobriu um goleiro, né? Tem grande defesa do Breno em todas as partidas. Lateral direito, e o Wanderson. Os dois lateral direito, não, os dois estão bem. O Rafinha começou bem também, né? O resto, todo mundo tem uma queda. Todo mundo tem uma queda. E aí a solução sempre quem tá no banco. Confirmadas aqui, viu? Confirmadas as datas das semifinais do Gauchão. Vamos lá. O Grêmio e Caxias, jogo da ida. No domingo, dia 2 de maio, às 7 da noite, 19 horas. Caxias e jogo Grêmio. da volta. Grêmio e Caxias, jogo Grêmio, de que ida, dia? domingo, 2 de maio. Tá. 2 de maio, às 7 da noite. Jogo da volta, no outro domingo, 9 de maio, às 4 da tarde. Aí, Inter e Juventude. Tem domingo, dia 2 de maio, 4 da tarde, jogo da ida. E o jogo da volta no outro sábado, dia 8 de maio, 7 da noite. O jogo do Inter em Caxias, o jogo do Inter em Caxias ou em Bento? Deve ser em Bento, deve ser em Bento. O Caxias não tá. E que horário é? É o mesmo horário? Primeiro jogo, que horas 4 que é? da tarde. 4 da tarde, 16. O Grêmio joga o primeiro, domingo que 7 vem, da 4 noite, da tarde. o segundo, domingo 4 da tarde. Domingo que vem, 4 da tarde, o Inter contra o Juventude, e 7 da tarde ou noite, como quiserem, né? Joga o Grêmio contra o Caxias. Essa é a programação. O jogo deve ser em Bento, porque o Alfredo Jaconi continua em reformas, e o jogo do Grêmio contra o Caxias será no Centenário. E o Inter muda na volta, a volta do Inter é sábado. Só isso que muda, né? Sábado, 7 da noite. Ah, certo. Porque deve ter compromisso na terça-feira na Libertadores. Tá. Isso aí. Deixa eu lembrar que chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Isso é Gimo, você sabe, né? A qualidade é comprovada. Inclusive tem Gimo Cupim para muito cara de pau que faz o sala de redação. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas do Zafari Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. E a Ruder, hein? A Ruder está completando 49 anos. E
sempre à frente da segurança dos gaúchos. E com inovação e excelência, ela espera fazer muito mais. Olha aqui, ó, Objetiva Administradora, tá? Está fazendo hoje uma live no seu Instagram com a nossa Regina Lima, né? Que vai estar sendo entrevistada pelo Luiz Roberto, enfim, para que você tenha um pouco mais de ideia do que está acontecendo nos condomínios, como é que as coisas andam e tal. Então, um depoimento dessa querida jornalista, nossa colega, tá? objetivacondomínio.com.br, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo comercial e em seguida vamos falar do Inter, porque amanhã, senhores, tem um jogo decisivo para o Internacional. Eu sei, é contra o adversário venezuelano, mas o Inter só tem que ganhar, não tem outra possibilidade, tá legal? Então, vamos lá. Precisa economizar no telhado? Conheça as telhas ecológicas Ondoline. Bonitas e leves, fácil para carregar. Hora 35 minutos, o Sala de Redação está de volta. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Agora, IESA é Fiat, Fiat e IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas, na Getúlio Vargas, iesafiat.com.br. Luciano Potter, amanhã o Inter tem um jogo que, pelo resultado da montanha, é um jogo decisivo. Muito, Pedro. Muito. Absolutamente decisivo. De olho também no jogo do Olímpia, né? Teve mudança no horário do jogo do Inter. E mais do que isso, né, Pedro? Além de ter que avançar e ter que pontuar para se classificar na Libertadores, já que começou com uma derrota, a gente saber se as ideias já estão sendo colocadas em campo quando tiver um adversário que eu acho que deve ser mais forte, sim, que o esportivo, né? Ele venceu o Olímpia do Paraguai, então acho que começam testes mais difíceis e são ótimos para o Miguel Ramírez, né? O Miguel Ramírez a gente pode fazer algumas críticas construtivas, outras críticas que a gente não tem nenhuma razão, mas ele tá pelo menos se ambientando, dando boas entrevistas coletivas depois do jogo. Ele explica com paciência as coisas, a gente entende que ele até fala um pouquinho mais devagar, né, no espanhol, para todo mundo entender melhor o que ele quer passar. Então tem boa vontade de um treinador muito jovem, né, tem 36 anos de idade. Né, gosta de conversar naquelas entrevistas coletivas que estão todas atrapalhadas hoje por causa da pandemia. Então a gente nota que ele quer. Nota que ele quer logo encaixar. Agora a gente tem que imaginar se ele vai seguir com alguns preceitos que ele defendeu algumas outras coletivas também, né? De ter mais de 11 titulares, de se adaptar muito ao adversário, de uma não repetição de 11 titulares. Isso talvez demore para as ideias dele encaixar, mas a gente vai ter que observar isso tudo, né? Tem uma grande possibilidade de o Tyson jogar essa partida já. Isso é um acréscimo enorme de futebol pro Inter, né? De bola no pé pro Inter. Tá esse titular absoluto do Inter. É uma contratação que chega para ser titular. A gente não sabe se vai ser na próxima terça-feira. Mas então, Pedro, muitas coisas a serem observadas. A primeira delas, 3 pontos. A segunda delas é se as ideias do Miguel Ramírez já começam a aparecer. Tempo de trabalho é pouco, claro, né? A gente sabe disso, tem que ter esse desconto, mas acho que o torcedor colorado também quer um pouquinho de paz, né, para conseguir ver que o trabalho está acontecendo. Eu acho que isso acontece com o Kudê no ano passado, Pedro. Depois daqueles primeiros 4 jogos perigosos da pré-Libertadores, o Grêmio provou o quão perigosa essa fase esse ano, né? Ele lembra que ele jogou mal, jogou defensivamente, para empatar fora de casa, conseguiu 2-0-0, depois o Beira-Rio conseguiu Lindoso e Musto. Foi, né? A fase Lindoso e Musto. E depois, na fase de grupos, ele fez bons confrontos até fechar. Contra a Universidade de Chile, foi aquele jogaço com 20 finalizações. E aí tinha aquele Grenal da modelo. Briga também, jogou bem. Jogou bem. Com um modelo aparecendo, né? Que é diferente desse do Miguel Ramírez. Então, eu acho que o torcedor do Inter também está curioso para ver as ideias aparecendo. Porque ele é boa pessoa, ele é um cara interessado, ele é um cara com ideias novas, mas é um cara que tem uma carreira muito, mas muito pequena, no sentido de tempo. Ele é mais jovem que o Guerreiro, Potter. 36 anos, mais jovem que eu, Bagé. Olha que loucura. Mais jovem que eu. É o primeiro treinador do Inter que é mais jovem que eu na minha vida. Potter. Para. Tô falando sério, cara. Eu sou 79. Podia ser neto do Guerrinha. Mas Pedro, o que eu queria falar é o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que as ideias que Miguel Ramírez tem em 2021 não são as mesmas em 2022. Tá, se ele é um cara antenado, ele vai se adaptar a algumas coisas. E acho que ele já pode começar a se adaptar. Principalmente com a ideia de repetir time. Eu quero time repetido.
Vamos ver. Leonardo, tu é o cara que mais defende essas ideias aí. Elas estão chegando ou estão longe ainda? Precisa ter paciência. O gol do Rodinei é a ideia do Miguel Ramírez na essência. Né? Tem a bola voltando para trás? Claro que tem. Tem a bola Se os gols dos bolivianos estão na ideia dele também? Como é que é? Os gols marcados pelos bolivianos. Os gols marcados pelos bolivianos também estaria dentro da ideia dele? Eu acho que não, né, Pedro? Porque daí seria com emoção, né? Tu vai montar uma ideia, eu vou tomar 2 e vou tentar fazer 3. Não, aí porque... não, né? Não, tá bem, mas é que tem os dois lados, né? O jogo dos bolivianos, Pedro, ontem, sábado à noite, ele conseguiu explicar um pouco mais, porque a coletiva da Conmebol, ela não me permite isso, né? Que os jogadores estavam sentindo no aquecimento já. Tinha jogador que estava acusando a atitude no aquecimento. É um jogo à parte. É um jogo diferente. Eu não critico. Da ideia. Eu acho que ele fez um monte de atrapalhada ali, botou 3 zagueiros, teve que tirar um porque machucou. Tá, tudo bem. Tá. Mas eu não critico quem perde na altitude, porque eu já tive lá e é um inferno. Não, eu nunca estive em La Paz, né? Até gostaria de conhecer. Né, pela cultura, por tudo que hoje tu não pode entrar. Se pra não sentir nada na altitude é bom pra caramba, Léo, mas sentir é duro lá a altitude. Eu já estive lá e não senti desse mas é duro quem sente. Os relatos, Diogo, os relatos de quem esteve, de colegas que estiveram, são terríveis, né? Mas imagina tu ir lá, eu acho que já começa... Nossa, tá louco? Tu pensou nisso, Aí tem que ver futebol, Pedro. Aí não dá, tem que ver futebol. Se o cara é forasteiro, não tá acostumado com a altitude, antes de 21 dias é só futebol na TV. O Guerrinha vai lá e abraça, porque o Guerrinha é macho. O Pedro tá aproveitando... Eu tô vendo futebol ao nível do mar, tu imagina? O Pedro aproveitou que ontem teve Oscar. Ô, Léo, o Pedro aproveitou que teve Oscar ontem, Potter. Ele já tá querendo aplicar um Oscar para filme de ficção. Aliás, falar em Oscar, quem ganharia de melhor ator, né, neste final de semana é o William Potker, né? Rebentou no jogo do Cruzeiro, fez gol, assistência, né? Gols, aliás, assistências, né? E esse é o problema do pega-ratão dos campeonatos estaduais. Né? Mesmo se estiver jogando bem e goleando no campeonato estadual, tu tem que colocar um asterisco. Claro, tem confrontos e confrontos. E eu dou um desconto pro Campeonato Paulista, que é bem mais complicado que os outros. E esse ano tá mais frágil que outros anos do Campeonato Paulista. Mas eu sei que o Botafogo de Ribeirão Preto, sei lá, alguns outros times do Santo André, são times mais fortes que o Esportivo, por exemplo. Botafogo de Ribeirão Preto, treinado pelo Argel, né? Pelo Argel. Mas tem mais qualidade, tem né? Como que o diretor o Esportivo. Pelaipe. Tem mais qualidade que o Esportivo, né? Paga mais para os jogadores, o São Paulo é uma outra realidade. Então, até quando o Miguel Ramírez ganha, entende? A gente quer saber, a gente fica com aquele... Não é que tá errado, não é isso. A gente fica assim, mas era o Esportivo. Tô falando como torcedor, né? Era o Esportivo. Potter, e não é o Esportivo instituição, é o Esportivo de 2021, que caiu para a segunda divisão gaúcha. Entende? Tipo assim, é um adversário muito frágil. Muito, muito frágil. Tanto é que o Rodinei, que nós tanto criticamos, fez uma partidaça. Pois é, mas entrou aí a gente observa mesmo contra esse Esportivo, a gente observa movimentos e mecânicas que a gente não tinha visto ainda. Que o tempo de treinamento, o tempo de trabalho, já dão sinais de que os jogadores estão absorvendo. O gol do Rodinei é precedido de uma troca de passe, de bola circulando, do conceito do homem livre aparecendo para receber o passe, e de um Rodinei que entra por dentro. Por dentro. Então, isso já é um pouco do que o Ramírez quer pro time dele. Será que o Rodinei não vai ficar, Léo? requer tempo. Não. O Rogério Ceni deu uma entrevista dizendo que aceita o Rodinei. O gol do Rodinei é um gol legal de ver, mas é o gol que o Edenilson fazia todos os dias. É o cara que infiltra e entra e vai na cara do gol. Eu vou esquecer o jogo de La Paz, como vou esquecer o jogo do Esportivo. Entendeu? Vou esquecer os dois jogos. Um pela altitude e o outro pelo coitado do Esportivo. Eu vou te dizer, o Esportivo, olha, barba e... tá louco. O Esportivo não tem nada, absolutamente nada. E vou esquecer esses dois jogos. O que me preocupa é que eu ouço de novo que cada jogo depende do adversário para a escalação. Mas daqui a pouco nós estamos discutindo aí que o treinador do Grêmio não tem tempo para armar um time, vai ter que ter tempo para armar um time. Todo cara quer fazer o seu time.
Todo cara quer armar o seu time e ter peças para reposição, aquelas mais imediatas. Isso é o beabá do futebol. Aí daqui a pouco eu ouço que o Patrick precisa de espaço. Eu também acho, eu e o mundo. Ah, não, mas eu vou prender do lado esquerdo. Não, ele precisa de espaço, não é ali. Então tem algumas coisas que fala que assim que deixa preocupação. Deixa preocupação. Não, olha aqui, ó, eu vou definir um time, entendeu? Claro que eu vou mudar dependendo do adversário, eu vou pegar o Flamengo no Rio, eu não vou entrar com 4-2, 1-3, não, nada disso, eu vou entrar protegido, eu vou me cuidar mais, tudo bem, isso faz parte do jogo, é assim que funciona. Agora não, depende do adversário, eu vou estudar o adversário para definir o time, isso não dá confiança para os jogadores. O teu time precisa ter confiança, saber onde é que tu te mexe, onde é que tu entra para receber a bola, se eu posso contar contigo quando eu perder, onde é que tu vai estar posicionado, é simples a coisa. É que esses treinadores, a maioria deles, os estrangeiros, eles vêm para o Brasil querendo implantar no Brasil o que se faz na Europa. Nós não temos capacidade de fazer isso. O do Santos hoje já pediu demissão. 2 meses, hein? E não é qualquer treinador. Já se mandou, já arrumou a mala e foi embora. Não aguentou. Santos, vice-campeão da Libertadores. Por quê? Porque querem mudar tudo. Só um acertou o tiro no ânus do mosquito. Foi o Jorge Jesus. Porque João deu sorte, deu liga, os jogadores encaixaram, aí daqui a pouco ele fez aquele time lá, deu liga. O outro que chegou, quis fazer a mesma coisa, já não deu. Já caiu do cavalo. Não é porque é forasteiro. Não é porque é forasteiro. O Cuca, com todo o dinheiro e com toda a seleção montada no Galo, tá tendo briga com o Hulk, não tá encaixando o time. Todos eles estão sofrendo pela mesma coisa, Guerrinha. O começo de um trabalho, eu sei que... O que tu tá discutindo? Tu acha que tem atalhos para se ter resultado mais rapidamente, para ter passe. Eu concordo contigo. Agora, por exemplo, o Olan não foi demitido. Ele pediu para sair hoje, porque os caras estão jogando fogo de artifício na casa dele. Sim, os caras estão jogando fogo na casa dele, estão jogando fogo na casa dele pelas 8 vitórias consecutivas que ele teve. Perdeu dos melhores jogadores que tu citou para chegar na final da Libertadores. Não, eu vi ele jogar agora contra o Barcelona, tomou um banho de bola com Marinho e Soteldo. Banho de bola com Marinho e Soteldo. Bom, vai agora, mas ele estava com o Soteldo. Mas eu quero falar o seguinte, treinador brasileiro, treinador estrangeiro, todos que estão começando, todos que estão começando agora no trabalho, estão tendo dificuldade, tirando o Crespo. Nem todos, tirando o Crespo. O Crespo não inventou, o Crespo chegou, botou uma ou outra peça e acabou, segue o baile. Foi isso que fez. Eu concordo contigo nisso aí. Agora é complicado começar É bem complicado começar um trabalho. O caso do Cuca é um caso completamente diferente. O Cuca está começando a perder o vestiário. A bronca com o Hulk é vestiário. É vestiário. Eu vou dizer de novo aqui, porque boleiros me dizem isso. O treinador briga comigo, ele parece que está resolvendo, me tirou do time, está resolvido o problema. São as facções, né? Não tá. Ele aumentou o problema, ele arrumou bronca com 3 amigos meus que estão no time. E os caras vão derrubar ele. Então tem que ter muito cuidado. O vestiário é um veneno, cara. Ele agora foi publicamente brigar com o Hulk. O Hulk malandramente foi lá, respondeu. Na verdade foi o contrário, né, Guerrinha? Foi o primeiro Hulk que deu uma eu sei, pois é. Não, mas semanas atrás ele disse que o Hulk ainda não estava legal, não era um jogador para entrar no decorrer do jogo, tal. E o Hulk esperou a hora de vir. Isso aí no vestiário é um veneno. Tu pode dizer isso, mas diz lá dentro pra eles, olhando na cara deles. Só pra pegar o parênteses do que o Guerrinha tá falando agora, sobre esse imbróglio aí do Cuca com o Hulk. O Hulk reclama logo depois do jogo, ainda no gramado, e o Cuca na entrevista coletiva, depois já do segundo questionamento da insistência no tema, ele revela algo que vai ao encontro do que tá dizendo o Guerrinha. Ele diz o seguinte: inclusive, falei pra ele que esse jogo ele jogaria, independentemente do que acontecesse, ele jogaria os 90 minutos. Ou seja, o Cuca já tinha dito pro Hulk, cara, fica tranquilo, vai na confiança, porque é o seguinte, eu não vou te tirar independentemente do que aconteça. E mesmo assim, na saída de jogo, ele foi lá e deu a pancada. Então, nesse episódio, o Hulk que não tá jogando. Mas não tá jogando nada, né? Não. Tá jogando nada.
Nada. Não, Tá se essa coisa de adaptando, vendo mexer. futebol que não existia, que é o chinês. Não existe futebol na China, tá tentando ser competitivo. Tanto que o Nath Fernandes vem do futebol competitivo, tem assistência, tem gol, né? Já estava no mesmo clima de treinamento físico. Vir da China é bem complicado, né? Mas assim, Guerrinha, só para resumir, eu concordo contigo, eu acho que tem que ter sim 11, eu acho que seria um atalho para um bom trabalho dele. Eu acho que sim, eu concordo contigo. Agora, eu também dou um desconto maior para começo de trabalho. Começo de trabalho é começo de trabalho, cara. Todos começam mal, todos. Ah, mas o Crespo, exceção. Todos os outros até o Crespo mexe jogadores, mas o Crespo também está mexendo jogadores. Não e tá ganhando. Eu entendo, mas o que eu entendo tudo isso, é que é começo de trabalho, tem que ter tempo, tudo isso eu entendo. Só que o começo de trabalho pode ser melhor se tu der sequência ao que vinha sendo feito com correção. E a partir daí tu começa a mudar. Tá, mas Guerrinha, ele foi contratado para mudar. Mas tudo bem, mas não é para mudar de cara. Tu acha que o Thiago Nunes não foi contratado para mudar? Foi. Tu acha que ele vai mudar tudo de cara? Não vai. Não vai. Ele vai mudar aos poucos. Ele vai ver o time jogar, ele vai tirar um daqui, vai tirar um dali, vai tentar... Não. Tu já viu alguém comprar um carro e mandar botar fogo no carro para fazer outro carro novo? Não, eu vou aproveitar pelo menos os pneus. Os pneus são bons. Não, eu vou botar fogo no carro, vou comprar outro, vou fazer outro. Não. Começa mudando depois lá a bateria... Começa mudando as velas, não tem problema nenhum. A cor. Pedro, agora, é isso que pesa, Pedro, no jogo de amanhã, viu? É isso que nós estamos discutindo que pesa também amanhã. O Inter, além de ganhar, Diogo, o Inter precisa começar a ter uma ideia colocada. Só que é óbvio, né? Imagina, um treinador que não tem 100 partidas profissionais na vida dele. É essa pressão do Miguel Ramírez. Ele não tem 50 dias, Potter, de trabalho. Ele não tem 50 dias de trabalho. Sim, Léo, eu concordo contigo. Mas vamos fazer o seguinte. Eu posso concordar e achar que a Arena, que o Coliseu, ele é cruel. Mas ele existe e ele tá lá. Ele é um gladiador do Coliseu. O Coliseu cobra, sim, algumas coisas. Eu só acho, Léo, que dá pra retirar um pouquinho no começo a ideia e achar logo o time pra repetir uma coisa. O Cudê fez isso. Ele não pode, Potter, mudar a ideia dele de jogo. Vamos pegar assim, ele vai... Digamos que ele assuma... Não tem ideia, Léo, não tem. Mas o Cudê chegou nessa pressão. Ele não pode... O Cudê chegou ano passado, tá? E tinha a encrenca da pré-Libertadores. O que ele fez? Ele adaptou o time longe do processo dele, longe do que ele pensava, para classificar. Ele foi pragmático. Imagina se o Inter perde o jogo amanhã e o Inter é eliminado pelo Juventude. Quer dizer, aí tu vai dizer, não, só tem 60 dias de trabalho. Não, mas aí saiu tudo, Mas, cara. Pedro, o próprio Cudê, quando ele chega, a única exceção que ele abre na ideia de jogo dele é que ele acomoda Musto e Lindoso. Deu um bafafá, uma gritaria que se fala até hoje. Mas aí depois ele explicou, até naquela entrevista que ele concedeu para nós. Não, eu não podia cair fora da pré-Libertadores. Porque agora a gente está vendo o quanto pesa cair fora de uma pré-Libertadores. Sim, mas a eliminação do Grêmio. O Ramírez também não pode. Sim, mas Léo, o Ramírez também não pode ser eliminado da Libertadores. Eu participava, Léo, uma vez semana do Sala, e eu lembro que eu discuti isso com o Maurício Saraiva, e acho que até o Diogo entrava nessa discussão, que eu falava assim, o Cudê tá mudando pra ficar na Libertadores. Isso. Não é o que ele pensa. Pra garantir o ano. Deixa eu pegar aí, Potter. Deixa eu pegar a vírgula aí. Porque assim, eu não acho que ele vai mudar o modelo de jogo, porque ele foi contratado para isso, com as suas ideias, tudo bem. Não, mas e não é isso que eu quero. Pedro... Não, é isso aí. Aí que eu quero pegar. O que eu entendo é que ele tem 36 anos, tem menos de 50 jogos, sei lá, não tem 100 jogos como técnico profissional. Ele pode dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Como? Eu compreendo que ele entende que tem que mexer várias vezes, jogadores, enfim, de rodar o elenco para quando precisar dos jogadores estarem todos treinados em boa forma. Tudo bem. Mas eu entendo assim, para ele assim, a velocidade desse processo que ele quer fazer no Inter, sabe? Se daqui a pouco ele escolher ali 13, 14, 15 jogadores e tentar repetir mais o time, ele faz uma boa atuação, ele consegue confiança e daí ele pode com mais velocidade colocar suas ideias. Tem vários treinadores mexendo lembrando no time. O Crespo mexe o time. Lembrando que sábado não foi porque ele quis... Não é abrir mão da ideia. Sábado não foi porque ele estudou esportivo. Sábado foi porque ele preservou para o jogo de hoje. O jogo de sábado ele tem uma base de 14, 15 jogadores que ele está usando. Ele tem uma definição Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, que agora a lesão definiu, né? Se tem um centroavante mais corpulento, um cara de pivô,
ele bota o Lucas Ribeiro, né? Ele tem na frente o centroavante, o Galhardo ou é o Yuri Alberto, o Guerreiro está em recuperação física, e assim, e o Maurício Praxedes, o restante da equipe... E a esquerda ali, o Patrick de um lado ou do outro, o Palácio se vai jogar ou não. O Patrick na direita, o Palácio na esquerda. Mas tu próprio, tu tá falando em nomes, mas tu vive falando em movimentos. Bom, eu não sei, tá? Eu nem entendo muito esses movimentos aí que tu fala aí, essa marcação do homem livre, sei lá o que, esse troço não entra muito na minha cabeça. Mas eu quero saber o seguinte, o Inter tem que jogar bem, se ele tem o time escolhido, ele tem que jogar bem. Ele não pode perder amanhã. Mas é que, Pedro, jogar bem não é tu virar uma chave, tu tá lidando com o ser humano, tá lidando com atletas, tu tá mudando a forma de jogar. Sim, mas tu chegou aqui com um time, time que foi vice-campeão brasileiro. Aí tu transformou esse time. Se tu for eliminado da Libertadores e perder o Campeonato Gaúcho, eu não sei se esse rapaz eu não quero ver. Eu acho que tô no meio do caminho entre tu e o Pé, tá? Eu não quero ver amanhã o time pronto. Porque ele não existirá pronto amanhã. Não existirá. Eu quero ver o pragmático. Não existirá. Agora, tu observou, olha, no gol do Rodinei teve uma coisa que é o ensaio dele. Esse ensaio não existia no ano passado. A gente quer começar a ver isso gradual. O problema é que há uma pressão que é incontrolável, mesmo que eu e tu não queremos que exista. Entende, Léo? O universo conspira em pressioná-lo. Entende? Claro. Então eu acho que para essa pressão diminuir, ele pode dar, como diz o Diogo, um passinho atrás, deixar mais claro que existem 11 jogadores. Ser pressão diminui um pouco nele, e aí ele muda uma peça. Não, pra não jogo correr é lá risco. fora de casa, eu vou colocar o Caio Vidal. O Caio Vidal é mais rápido que o Taça da... Ele deu uma resposta muito bonita sobre o Palácios. Um guri de 20 anos, chegando aqui, deixou a mulher e a filha pequenininha lá no país dele. Falou dele, né? Entende? Eu tenho 36 e sofro. Ele viu a mulher dele uma vez só. Ele tá entendendo o processo. Ele tá entendendo o processo. Então eu acho que ele também pode se adaptar a isso, entendeu? Eu não tenho nada contra o trabalho. Deixa eu chamar o intervalo. E antes lembrar para vocês que o acompanhamento perfeito... Julinho, cadê o Julinho? O Julinho não sei quem é. Mas ele deve estar tomando um Aurora Gran Reserva. Aquele grande vinho brasileiro, quando ele bota aquela cumilança toda lá em Gramado, né? Mas sumiu, Julinho, sumiu. O que nós vamos fazer? Aurora Gran Reserva. Com o empréstimo consignado do Agibank, você tem dinheiro na conta em poucos cliques. Acesse agora agibank.com.br, crédito sujeito a análise e consulte as condições dos produtos. E os planos de saúde empresariais, Sulmed, cuidado médico personalizado com ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. O Salão de Redação agora vai ser interrompido para a apresentação do intervalo comercial. Eu quero te ouvir depois, não. Pedro, deixa eu Combinado. Tá bom. E teremos também notícia na hora certa e logo depois nós estaremos de volta aqui tratando com você as questões do futebol numa semana muito, muito importante, que tem Copa Libertadores, que tem, o Grêmio tem compromisso difícil lá na Argentina, hein? E depois tem Caxienses contra Porto Alegrenses, o nosso gauchão raiz. Voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimo. Esse é o Sala de Redação em nome da Gimos, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Aurora Gran Reserva, Agibank, Sulmed e também a IESA, que agora é Fiat, não é, César? Gerente da Fiat, da IESA, boa tarde. Ainda não, Não deu ainda. Bom, em seguida vai entrar então, trazendo essa novidade, o César Kurtz, que é o gerente da Fiat do Grupo IESA, né, que estará falando conosco, tá? Então vamos fazer o seguinte, o Leonardo deverá falar num pedido feito pelo Potter. Eu vou atender. Vamos lá, Leonardo. Obrigado, Pedro. Tu é um cara muito democrático. Tu merece. Eu gosto de ti. Potter, o que eu estava sustentando, e a tua reivindicação, e acho que a do Guerra também, é de que o Inter tenha uma equipe base. E como são muitos jogos e jogo em cima de jogo, e por vezes ele usa time alternativo, preserva alguns, como no sábado, teve jogadores que nem foram pro banco, né? Edenilson, Moisés, os caras o Cuesta, que sentiram mais na altitude e ganharam folga. Mas se a gente for olhar as escalações, ele mantém 7 jogadores. 8, eu acho que até dá para manter 8, porque o Patrick não jogou as últimas 2, mas o Patrick é um cara que ele tem levado em conta. Acho que o Patrick perde a posição pro Tyson ali na frente. Mas aqui, ó, Lomba, Heitor, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Palácios, é a base do time dele.
Aí ele tem trocas, o Praxedes e o Maurício, né? Joga um, joga outro, tem jogado mais o Praxedes, inclusive, e o Uri Galhardo, ele já explicou pela questão de característica, né? E aí sim, o Patrick, que pra mim seria um 8º jogador, já jogou o Caio Vidal, mas o Patrick vai bailar. Pra mim o Patrick vai bailar pro Tyson e o Palácio vai jogar do lado direito. Mas tem sim uma ideia de time, tem uma base muito maior até do que a espinha dorsal, que ele vem repetindo. Mas no Grenal, por exemplo, o Maurício foi lá para a direita. Uma situação específica, podemos discutir isso. O Heitor e o Rodinei alternaram bastante, demorou para, enfim, não sei se dá conta. Não, nós vamos discutir também que o Patrick, pelo menos agora, joga muito mais que o Palácios, né? Pelo menos nesse momento. Mas talvez uma decisão de clube, de não ficar com o Rodinei, enfim, mas ele mexeu ali. Mas enfim, eu entendo que às vezes a gente talvez seja mais refratário a alguma mudança, uma visão diferente. E a gente está vendo vários treinadores mexendo no time, inclusive o Crespo, né, que é o grande time da temporada do São Paulo, também mexe, troca jogadores. Eu entendo apenas que, a exemplo do que o próprio Cudê já fez, quando ele abriu mão daquela ideia de ter um jogador à frente do primeiro volante, com mais jogo, e ele veio com o Musto e Lindoso, de trabalhar essa ideia, daqui a pouco de firmar mais vezes o mesmo time, os 11, os 12, mas enfim, tentar repetir um time, e a partir daí ele vai tocando a ideia dele de mexer bastante os jogadores, só isso. E ele pode mudar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode botar a ideia dele, ele tem todo direito, ele foi contratado para mudar, então o Inter vai mudar, isso todos nós sabemos. O que ele não pode é ser eliminado da Libertadores e perder o Gauchão, certo? Então ele tem que ser pragmático, se ainda não deu tempo para ele colocar as ideias dele, ele tem que ser pragmático para tentar, com boa atuação ou má atuação, ganhar os jogos que tem pela frente. Porque se ele for eliminado da Libertadores e perder o Gauchão, ou perder mais o Abel mudou tudo e jogou mal os primeiros jogos, foi eliminado da Libertadores. Não, foi eliminado da Libertadores nos pênaltis, deu um banho de bola no Boca lá, é diferente, Pedro, né? Não, eu sei, Pedro, eu não tô... o trabalho do Abel foi ótimo, entende? Eu estou dizendo assim, é que... Mas eu não quero comparar com o Abel, eu só quero que ele seja pragmático, que ele não tem que colocar todas as ideias dele agora, porque ninguém está entendendo nada, tá? E o Inter joga muito pouco, pelo menos tem jogado pouco até agora, não tem sido uma equipe que te dá confiança. Eu não sei se o Inter ganha o jogo amanhã de um time venezuelano, cara. Mas, Pedro, eu discordo de que ninguém esteja entendendo nada. O gol do Rodinei, eu não entendo. Já é a prova de que os caras estão entendendo, que o Inter está entendendo, que o Inter está absorvendo. É que assim, eu vou insistir, não é um botão de liga e desliga. São jogadores de futebol, eles são suscetíveis, são seres humanos. Sei, cara, eu sei. É que muitas vezes a gente acha que o jogador... Daqui 4 meses. Então daqui 4 meses joga no estilo. Não tem problema. Daqui a pouco ele vai estar pronto, assim, vai chegar num padrão independente Del Valle, que joga sempre da mesma forma daqui a um ano. Mas a construção ela é diária. Né? Ontem eu estava vendo, eu dei uma olhada no Twitter do Inter para ver se o Tyson estava treinando. O perfil do Inter colocou imagens do treino. E eu até estava conversando com o Fernando Becker depois, que o Fernando Becker é um estudioso e tal, manja muito de ele é trabalho treinador, tático. Né? Formado. Sim. E o treino que o Ramírez faz, um treino interessantíssimo. Ele reduz o espaço do campo, ele bota... quadrados ali, o jogador fica dentro do seu quadrado. São exercícios para mecanizar o movimento do cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Aparentemente, eu tenho uma paciência, tu tem uma paciência e o Guerrinha tem uma paciência. Certo? Somos 3 paciências aqui. No que tu discorda de mim e no que tu discorda do Guerrinha. Porque aparentemente nós pensamos a mesma coisa. Só para deixar mais claro assim, o que exatamente a gente está discutindo, porque eu acho que tudo que tu fala eu concordo, tudo que o Guerrinha fala eu concordo. Então, tipo assim, sou eu errado. Eu queria entender onde que eu tô errado. O que tu discorda claramente do que eu penso sobre isso. Tu disseste que ele não tem uma base de time. O Thiago Nunes deu uma resposta que tem a ver com o que o Potter acaba de questionar para vocês. Eu até anotei aqui, ó. A nossa intenção hoje, né, depois do jogo, foi dar continuidade à marcação que o Grêmio fez nos últimos 2 jogos de zona. Vamos ver qual o melhor tipo de marcação para os jogadores que nós temos. Aquele tema que a gente vem batendo, da adaptação. E aí, Léo? O X da nossa questão é essa. O Grêmio tem grandes perseguições, por exemplo, com Kahneman e Jeromel. Eu acho que isso ele não vai fazer mais. O zagueiro do Grêmio não vai ser mais o cara que vai perseguir. Mas, enfim, voltando no Inter, o que o Potter diz é que ele não repete o time, ou que ele não tem uma base. Ele tem uma base. Ele tem uma base de time. Ele tem 7, 8 jogadores que ele vem mantendo. Não manteve no sábado mas não muitos... foi, Léo, não foi o que ele disse pela sábado. questão física. Sábado ele não disse isso. Inclusive ele colocou em dúvida quem seria o volante.
Olha, eu posso jogar com 2 volantes, posso jogar com Lindoso e Dourado. Ele disse isso na entrevista. E vou dizer mais, o grande volante do Inter será o Johnny. Ele falou isso. Então ele não tem ainda convicção de quem é o time dele. Por isso que eu acho que ele deveria ter largado aproximadamente com o time que terminou. E aí começa a recolher aquelas peças que ele acha que não vão se encaixar no que ele pretende para time. Perfeito. Ó, como é que foi? Amigo, eu não posso mudar tudo de um time que foi vice-campeão brasileiro. Eu vou mudar aos poucos, eu vim para mudar. Mas eu vou largar com isso aqui para mim poder até observar o que vinha sendo feito. O que eu preciso lapidar, o que eu preciso mudar. É simples a coisa. Mas a largada dele, Guerra, ela é com a base que fica, até porque não tem muito o que fazer diferente. E o Rodinei, que o Diogo mencionou, começa como titular. E aí depois tem a definição mais clara do Inter, de que o Rodinei é um cara que não fica. Pintou novo Zé Gabriel. Teve mudanças de espaço ocupado, né? Porque, claro, a ideia de futebol é outra. Sistema tático e ideia. Sistema até diferente, exatamente. Mas vamos lá. Quem é que estava de fora do time do Abel, tirando os machucados, claro, que a gente pediu no time? Palácios. Palácio que não estava aí. E o Galhardo tem jogado algumas partidas. E o Palácio não está jogando nada, né? Eu concordo que ele está com problema, e até disse isso no sábado à noite. Eu entendo, olha, um ser humano primeiro antes do jogador, está com a família longe, uma filhinha pequena, isso tudo mexe com qualquer ser humano. Então faz o seguinte, preserva o Palácios, tira ele fora. Deixa ele trazer a família, deixa ele ficar no melhor do condicionamento psicológico dele para botar ele para jogar. Outra coisa, começou no sábado de novo com o que estava errado, com o Patrick do lado direito. 20 minutos, não, para aí ali, não vai dar samba. Muda ao lado. Não insiste. Não insiste. Já viu que não dá. Não, mas eu vou provar que dá. Não vai provar, não dá. Aí daqui a pouco, o que é o Patrick? Ele perguntou para um repórter lá que fez uma pergunta. E o rapaz, inadvertidamente, né, se não me lembro nem quem é o cara disse, é ponta. O Patrick não é ponta em lugar nenhum. O Patrick é um Edenilson que vem de trás como fator surpresa, que daqui a pouco sai para o meio ou sai para o lado. É simples. Então, pega, não tenho ponta, eu preciso de um ponta. Manda buscar um ponta. Perfeito. Perfeito. Mas, Guerrinha, o Patrick com o Abel, vamos voltar aqui, o Inter teve Odair, o Patrick chega com o Odair. Os grandes momentos são com o Odair e com o Abel, Patrick, né? O Patrick 4-1-4-1 do Odair, jogava no flanco esquerdo. O Patrick no 4-2-3-1 com o Kudê, que também os jogadores preservavam a sua posição, flanco esquerdo. O Patrick com o Abel, flanco esquerdo. O Patrick não está jogando. Quando ele puxa para time direita, ele está esperando que o Patrick tá dando a resposta aí, Léo. Tu mesmo está dando a resposta. No 4-2-3-1, ele é a linha de 3. Hoje o Inter quer jogar no 4-3-3. Ele tem que ser um dos 3 da frente. Não é aí. Não é aí. Ele jogava com o Abel no 4-1-4-1, com a do Odair no 4-1-4-1, na linha de 4. Então aberto. Ele vem para cima. Mas ele entrava pelo meio. Não, a ordem é tu fica em cima do muro. Eu preciso de jogadores abertos para chegarem à linha de fundo. Não é o caso, não vai dar certo. Eu vou te citar 2 lances do Patrick que eu acho que vão mostrar bem a importância que o Patrick tinha nesse time do Inter do Abel. Inter e Bragantino, o jogo estava enroscado 1-1, o Patrick faz uma jogada individual pela ponta esquerda, cava um pênalti. Inter e Fortaleza, o Inter faz 2-0, o Fortaleza faz 2-2. A jogada do gol do Peglo é uma jogada de ponta esquerda do Patrick. Então ele não está muito diferente do que ele vinha fazendo. Pode fazer isso esporadicamente. O Adriano Gabiru fez de 9 em Tóquio, em Yokohama. Ele fez de 9. Ele não é 9. Mas o normal não é esse. O Patrick joga nessa função. Não, o Patrick não é ponta. O Patrick não é ponta. Tá, Guerrinha, deixa eu botar meu centroavante, porque tem novidade no mercado. A IESA agora é Fiat, não é, César? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, demais membros da mesa do Sala. É isso aí. A IESA agora é Fiat agora é IESA. Então, estamos de marca nova no grupo, esperando nossos clientes e amigos para uma grande visita aqui para conhecer um novo padrão de atendimento Fiat para a Grande Porto Alegre. E a Fiat com muitos produtos novos aí para 2000 e... Como é que nós estamos? 21, 22. 21, 22. Para sempre, Pedro, para sempre.
Para sempre. Não, mas a Fiat está dando um pulo aí interessante, né, César? Pedro, a Fiat vem com o lançamento do novo Toro agora já para metade do mês que vem, tá? A gente já teve insights... Quando fala em Toro, tu fala em mim, é isso, né? Bom, tá bem, tá, vamos adiante. O que mais? Cada um usa a referência que quer, né, Pedro? Não, mas pode virar de lado, né? E cada um usa a referência do Touro como quiser. Pode ser um cara forte, como o Patrick, que avança, que rompe linhas. Mas também pode ser um cara que tá em casa e não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Mas também tem outros termos ainda que dá pra usar, o Potter. Você sabe do que eu tô falando. Tá bom. Mas vamos lá. Voltando para a Fiat, o novo Toro tá chegando aí, que é mais? Quais são os lançamentos da Fiat que a IESA está colocando no mercado para nós aí? Fala aí. Pedro, a gama está completa, a gente tem todos os carros hoje a pronta entrega da marca, tá? Um dos melhores estoques do estado hoje está na IESA, podem ter certeza disso. Além disso, o lançamento do novo Toro, com nova motorização, uma tecnologia embarcada fora do comum, com muitas alternativas de conectividade, que também chama para nossos amigos ligados na rádio, Wi-Fi interno no carro, conectividade de carregamento de celular sem fio, e assim vão indo os itens do carro, tá? No segundo semestre tem mais coisa nova ainda também, tá? Tem o SUV novo da Fiat, que deve chegar lá por setembro, outubro, tem a mudança de alguns outros produtos em termos de acabamentos e gama, então tem bastante coisa, e a IESA está entrando nesse momento da marca, para quê? Para trazer o cliente Fiat a um novo modelo de atendimento em Porto Alegre. Podem vir conferir o nosso atendimento, que o nosso atendimento é o padrão IESA de atender clientes. Então, Pedro, podem vir nos conferir, tem cafezinho, tem... Eu tenho uma pergunta que, o nome do programa é Sala de Redação, mas eu vou te fazer uma pergunta bola nas costas, tá? Que é um carro que eu já tive na minha vida. O Cinquecento vai voltar? Não vai voltar? O que tem de notícia sobre ele pra gente? O Cinquecento vem elétrico agora no segundo semestre, Potter. Opa, inteirinho elétrico, tá? Sempre gastar gasolina então, é isso? Exatamente, a Fiat vai entrar para a gama dos elétricos agora no segundo semestre. Opa! Então tá, César, olha aqui, ó, muito obrigado pela tua participação, que vocês tenham na Fiat o mesmo sucesso que já tem nas outras tantas marcas do grupo, e é um prazer ter vocês aqui no Sala de Redação, tá legal? Da mesma forma, Pedro, obrigado pelo espaço aí, e eu convido de novo todos os clientes, amigos da casa, vocês aí da rádio, venham nos visitar aqui, tanto na Edu Chaves aqui em Porto Alegre, como lá em Canoas, na Getúlio Vargas. Amplo espaço, cafezinho, um bom atendimento, um ambiente climatizado. Podem vir que... Como é que é, Pedro? Tem bolo também ou só café? Olha, Pedro, eventualmente aos sábados pela manhã a gente faz um café da manhã completo, viu? Tá, então eu vou sábado pela manhã. Um beijo pra ti, tá? Tchau. Vamos churrasco. Tchau, olha Pedro, aqui, ó. Abraço. Valeu, César, obrigado, uma honra estar contigo aí. Olha aqui, ó, Cláudio Spalter, ouvinte desse programa, diz assim, és um touro, ponto de interrogação. Tem guampa e bola. A mãe vai bem, né? Eu tenho que chamar o intervalo comercial. Foi tu que criou isso pra ti. Só deixar um parênteses rápido, eu quero falar do Jean-Pierre na volta, quando nós tivermos o Minuto Grêmio aqui. Vendido? Tá legal. E não tivemos o Minuto Thiago Santos ainda. Vendido, claro. Voltamos em seguida. Sala de Redação, intervalo. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal... Estamos de volta, 2h22. Alex Bagé, a preferência é sua. Então, Pedro, no jogo de sábado, depois da partida, o Thiago Nunes, na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre a questão do Jean-Pierre, né? Porque o Jean-Pierre, o Grêmio recebeu uma proposta, eu até te confesso que eu não vi oficialmente se o Grêmio negou ou não, mas chegou a proposta do Vancouver Whitecaps, que é um clube lá todo mundo sabe, da Major League Soccer. Só que essa oferta seria na casa dos $5 milhões. Esse é o valor que está todo mundo trabalhando. O que tem de novidade? Quando essa proposta chegou... 50%, né? 50%. Quando essa proposta chegou aí... 6 milhões. E para levar imediato, seria em torno de $5 milhões. Quando essa proposta chegou, ela teria sido, na hora, rechaçada pela direção do Grêmio. O que eu tenho de informação é que nos 2 últimos dias teria, a partir do momento da negativa dessa proposta, um aumento de oferta. Não ainda com proposta oficial. Por exemplo, mandaram uma proposta de 5 milhões, alguém no Grêmio disse, não, por esse valor a gente não negocia, porque temos interesse, mesmo sendo 50%, de que seja um valor maior. E esse valor maior teria sido oferecido novamente. Bom, a partir daí o que eu fiz? Eu fui entrar em contato
com algumas fontes e pessoas também próximas do Jean-Pierre. E isso é real. Foi aumentada a oferta, e essa oferta, neste momento, as pessoas que trabalham, os próximos do Jean-Pierre, e automaticamente falando aí também por tratativas direto com o jogador, não se descarta a saída do Jean-Pierre. Não é aquele caso assim, não, chegou a proposta, mas para lá eu não quero ir. Não, o lado do Jean-Pierre não fala que não quer ir para lá. O Thiago Nunes, na entrevista coletiva, ele deixou claro que, neste momento, não tem uma proposta que foi mostrada para ele, e que ele só se posicionaria a partir daí. A gente sabe da predileção que ele tem pelo Jean-Pierre, pelo jogador da função, mas neste momento o staff do Jean-Pierre não descarta aceitar essa proposta que, digo, foi aumentada do time do Canadá. E é bom a gente lembrar que nessa negociação aí 60% dos direitos do Jean-Pierre são do Grêmio, 30% de um grupo, né, o Grupo Rogon, se não me falha a memória, e 10% do próprio Jean-Pierre. Então tem esse imbróglio aí que tem que ser resolvido também enquanto ficar em cada jogador. Só importante, né? Ele não está indo para o futebol canadense, né? Ele está indo para uma das ligas que mais cresce no mundo, que é a MLS, né? A MLS. Aliás, o Soteldo, né, foi vendido. Né, mas assim, aliás, eu não consigo falar isso, Alex. O que está acontecendo também no mercado. Toronto, desculpa, Toronto. Toronto, né? Na costa leste, digamos assim, né? Mas vamos lá, o que está sendo falado se fala da MLS, e aconteceu isso agora há pouco tempo, que é tipo um mercado português. Entende? Ou um mercado ucraniano, de alguma maneira. Que é um entreposto, assim. E aí, o que vale pro jogador? Ele ganha uma bolada nessa venda e ele pode ganhar uma bolada na outra venda. Mas, Potter, óbvio que é muito mais agradável tu ir pro, sei lá, tu ir jogar na Atalanta, né? Que é um time que cresceu nos últimos tempos, e depois ir pro Manchester United, né? Só que a Atalanta não contrata como está contratando hoje a MLS, ela contrata menos. Mas isso também está pesando nessa escolha. A MLS ela é muito maior a cada temporada. Ela tem estádios lotados, ela tem paga em dólar, não vou nem falar na qualidade de vida, né? Aliás, o Jean-Pierre desce lá e já se vacina, já deve tomar uma vacina lá na hora no aeroporto, né? Tudo melhora na vida do cara. E depois ele pode jogar bem ali e ir para a Europa. Uma das coisas que mudou dessa última oferta, além do valor que subiu, o Vancouver já negocia, por exemplo, deixar um percentual para futura negociação. Porque inicialmente a oferta era essa, entre 5 e 6 milhões de dólares, 50% leva o jogador. E depois se conversa. Agora não, já passa, ou seja, tem um modelo, tem um negócio sendo discutido a partir daí. Inclusive os empresários do Jean-Pierre, os responsáveis pela carreira, já estiveram inclusive em reunião presencial na Arena. Então o negócio está evoluindo. E o lado do Jean-Pierre, o staff do Jean-Pierre, não descarta como em outros momentos descartou. Poderia ter dito, mas não tem interesse de ir nesse momento lá para jogar na Major League Soccer. Vamos esperar para ir para a Inglaterra. Não foi falado isso. Então o negócio está andando e a proposta está aumentando. Ô Bagé, a informação que eu tenho, tá, é de que seria a proposta inicial do Vancouver Whitecaps seria de 6 milhões de dólares, tá? Por 50%. E o Grêmio teria pedido 8. Também me foi informado que pelo Jean-Pierre partiu Vancouver. É só fazer a mala e se apresentar. Ele quer. E me parece que há tá tudo fluindo para que esse negócio saia. Porque o Jean-Pierre percebeu que essa é a oportunidade. Ele vai fazer 23 anos. A Europa vai ficando cada vez mais longe, né? Com a idade avançando. Já não é um mercado que absorva tão rápido. E ele viu que talvez a MLS, com o crescimento que tem, com as contratações de jogadores jovens, seja um mercado atrativo. Que daqui a pouco ele não vai ser jogador da primeira linha da Europa, mas ele vai ter uma vida tranquila, ele vai morar num outro país. E o Grêmio, Bagé, o Grêmio tentou ali atrás, é uma informação que eu recebi, o Grêmio teve uma proposta do RB Bragantino. Tá? O Bragantino teria oferecido 13,5, o Grêmio teria pedido 6, e aí o Grêmio veio com aquela contraproposta do Claudinho, e o Bragantino não quis conversar. Então, ou seja, há um entendimento do Grêmio de que daqui a pouco é preciso sim que o Jean-Pierre avance na sua carreira e que cada um siga o seu caminho. Já tinha acontecido o Palmeiras, né? Palmeiras, Bragantino, agora o Vancouver, porque os outros casos foram sondagens. Mônaco chegaram a se encontrar com o Romildo Bolzan. Eu me lembro que eu dei a foto dos dirigentes do Mônaco na arena lá, conversando com o Romildo Bolzan, bem lá atrás, quando ele estava surgindo super bem. Esse negócio do Palmeiras, ele só não saiu, Bagé, porque o Grêmio viu que a sua folha salarial ia explodir, mas era um momento em que o Palmeiras não estava jogando o que estava jogando, e era Rony, Rafael Veiga, Scarpa e mais o Diogo Barbosa, que acabou vindo.
a questão salarial, ela brilha os olhos, né? Porque não que o Jean-Pierre seja mal remunerado. Ele tem um salário excelente no Grêmio. Mas, pelo que eu obtive de números, o salário dele iria para, 3 vezes o que ele ganha no Grêmio. Ele não ganha pouco no Grêmio. Então, a questão salarial reduz demais. Por falar em salário alto, se for 8 milhões, ele tem direito a 10%. Se for esses 8 milhões aí que o Léo disse, os caras estão pedindo. Falando em salário... Por falar em salário alto, um abraço pro Toigo. Isso. E o Julinho. Aliás, o Julinho e o Toigo sumiram. O Toigo também não está aparecendo, hein, Guerrinha? Pedro, eu estou desesperado, eu estou gastando com investigação atrás dos dois, que eu não posso gastar. Tu tá atrás do Toigo também. Atrás de todos. Bom, agora, por falar em salário alto, eu me lembrei de Leandro Stout, o alemão, que é um faturamento bárbaro aqui na Gaúcha e que vai apresentar em seguida o Gaúcha Mais, e agora ele traz as manchetes. Vem daí, alemão. O importante é ter saúde, Pedro. Ah, é verdade. Gaúcha Mais vai ter hoje, Pedro, um grande convidado no quadro A História da Minha Vida, um dos nomes da nossa cultura, da nossa música. Bagre Fagundes tem muita história para contar e vai compartilhar um pouco dessas histórias conosco depois das 3 horas. Vamos também, Pedro, falar muito sobre o julgamento aguardado para o final de tarde no Tribunal de Justiça, sobre as aulas presenciais com bandeira preta no Rio Grande do Sul. E ainda a situação dos estoques de vacinas contra o coronavírus. O Ministério da Saúde orientou o uso das doses que chegavam para a primeira dose. Dizia, olha, virão depois as doses para a segunda aplicação. Não estão vindo no ritmo adequado e já tem cidades que estão suspendendo temporariamente a aplicação da segunda dose, Pedro.